todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo sobre livros. O meu vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque hoje eu separei 5 leituras que na verdade eu acumulei, já era para ter feito o vídeo antes, então acabou acumulando vários livros, mas aí é bom que eu faço tudo de uma vez. Então eu vou falar o primeiro dos livros que eu li, dessas 5 leituras, que é o livro E Foi Assim, da Fernanda Brum. Fernanda Brum, para quem conhece, para quem não conhece, desculpe, é uma cantora gospel, cantora, pastora, e ela escreveu um livro contando toda a história da sua vida. Então ela conta que desde a sua infância, sua adolescência, que ela nasceu num lar cristão, mas quando ela era adolescente acabou se afastando, e ela conta algumas situações, algumas coisas que aconteceram, vários relacionamentos que ela teve, que ela saiu ferida, machucada, até o dia que ela voltou, se reconciliou com Deus, voltou, para os braços do Pai, encontrou, conheceu o Emerson Pinheiro, com quem ela se casou, e ela conta também a história depois do casamento, que ela não conseguia engravidar, vários abortos porque ela passou. Então é um livro que conta basicamente a história da vida dela. Então, se você se interessar, se você conhece a Fernanda Brum e gosta, admira, esse é um livro muito bom para você conhecer um pouquinho mais da história dela. Se você não conhece, mas gostaria de conhecer essa grande mulher de Deus, esse é um livro que conta um pouquinho mais sobre ela, então fica a indicação dessa leitura. Os segundo e terceiro livros que eu vou falar, eles são continuação, na verdade. A Análise da Inteligência de Cristo, é uma coleção de Augusto Cury, uma coleção muito interessante. Ele analisa a pessoa de Jesus como um ser humano, como uma pessoa. Tanto que quando ele começou a escrever essa coleção, ele era ateu, ele não cria em Deus, muito menos em Jesus como Filho de Deus. Só que analisando, fazendo essa análise da pessoa de Jesus Cristo, ele começou a perceber que realmente existia um Deus, que ninguém poderia ter inventado a mente de Jesus, a personalidade de Jesus, porque é alguém assim admirável. E aí ele acabou crendo em Deus, se convertendo, se tornando cristão. Mas essa coleção dele são 5 livros. Esse aqui é o 4º e esse é o 5º. Eu já li os primeiros 3 livros. Só para eu lembrar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O primeiro, que não está aqui, é O Mestre dos Mestres. O segundo é O Mestre da Sensibilidade. O terceiro, O Mestre da Vida. Aí o 4º, O Mestre do Amor. E o 5º, O Mestre Inesquecível. Então ele vai falar em vários pontos da vida de Jesus. Vai falar de Jesus quando ele era criança, quando era adolescente, quando ele se tornou adulto. Toda a história da vida dele, do ministério dele, que foi curto, mas que foi inesquecível. E esse livro, O Mestre do Amor, ele fala sobre as últimas situações que Jesus passou, de dores, as coisas que ele sofreu, e mesmo assim ele continuou firme, se preocupando com as pessoas, se importando com as outras pessoas, não se esquecendo daqueles que estavam próximos, mesmo nos momentos de dores. E esse livro aqui, O Mestre Inesquecível, Jesus, o maior formador de pensadores da história, eu confesso que foi um dos que eu mais gostei, porque ele fala sobre as marcas que Jesus deixou nas pessoas e como as pessoas foram transformadas depois que conviveram com ele. O cachorro do vizinho resolveu dar show, ficar bravo, etc. nesse momento. Mas tudo bem, abafa o caso, vamos continuar. Deixa eu me concentrar novamente, porque isso me desconcentra. Então, Jesus, o maior formador de pensadores da história, ele fala sobre como Pedro, que era um dos discípulos, mudou depois que conviveu com ele, como João mudou depois que conviveu com ele,
Então ele fala um pouquinho das pessoas que conviveram, de como Jesus na convivência ele conseguia trazer marcas na vida das pessoas e fazer com que as pessoas fossem diferentes depois que passaram por ele. Então é uma coleção muito boa para quem não acredita em Deus, é uma leitura interessante, porque você vai poder ter um ponto de vista de alguém que também não cria, mas que passou a crer. Então é interessante, se você é uma pessoa que não é fechada naquilo que você acredita, né, está aberto a novas visões, a novas maneiras de pensar, é um livro interessante para você ler. Se você é cristão e quer ter uma análise diferente de Jesus, da vida dele, essa é uma coleção muito interessante que eu recomendo. Eu não estou com os outros 3 aqui, porque na verdade essa coleção não é minha, eu ainda não tenho ainda, porque eu quero ter, mas é emprestado de uma amiga muito querida, e então os 3 primeiros eu já li, já devolvi, e só fiquei com esses 2, mas é uma leitura que eu indico que vale a pena. Um outro livro que é a minha última leitura é Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora. Eu esqueci de falar, gente, desculpa. Deixa eu só voltar aqui. O Mestre do Amor e o Mestre Inesquecível é de Augusto Cury, que eu estou tão acostumada já com Augusto Cury. É um autor que eu admiro, já falei de outros livros dele, mas esse aqui é de Augusto Cury, ele é o autor. Então vamos voltar. Esse aqui, Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora, é de Fer Nichols e Janet Cobo-Belgren. É uma autora americana. E esse é um livro também na linha de livros cristãos. Mas é um livro que eu acredito que, seja você de qualquer religião, se você acredita na Bíblia e acha que ela é um livro a ser seguido, é um livro interessante esse aqui, porque ele é embasado na Bíblia, na maneira como nós devemos orar pelos nossos filhos, na maneira como nós devemos protegê-los de todas as coisas, sempre pedindo a Deus para que esteja guardando, esteja livrando de todo mal. E essa autora, ela criou um grupo chamado Mães em Contato, onde ela começou a se reunir com outras mães que também se preocupavam com seus filhos e todos os dias orar, ter um momento, pelo menos uma hora de oração, todas juntas no mesmo lugar. E ela ensina aqui também alguns passos, segundo a Bíblia, de oração, que são interessantes. Ela fala que a oração basicamente tem 4 passos, e a primeira ordem é o louvor, é você louvar a Deus pelo que Ele é, por ser poderoso, forte, onipotente, onipresente, onisciente. Depois o segundo passo é você confessar os seus pecados, pedir perdão por tudo que você fez, por tudo que você pensou, por tudo que há no seu coração que Ele não se agrada. O terceiro passo é você agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo ar, pelo sol, por tudo que Ele tem te dado. E o quarto passo aí é você interceder por aquilo que você quer, pelos seus filhos, pelos seus familiares, pedidos específicos. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que ela cita diversos casos de oração de mães que oraram por certas situações com seus filhos. Alguns foram respondidos de imediato, outros foram em dias, outros foram em meses, outros foram em anos. Mas ela sempre deixa de uma maneira forte, impressa aqui, que Deus ele realmente responde as nossas orações. Basta nós nos colocarmos na presença dele e intercedermos. Então, se você tem interesse por um livro sobre esse assunto, fica aí a indicação da leitura Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora, um livro muito bom que eu amei. E a última leitura minha é uma leitura diferente desses outros, que todos esses outros que eu falei são na categoria de livros evangélicos ou cristãos, como você queira chamar. Esse aqui não é uma leitura literária, O Reino deste Mundo, de Alejo Carpentier, não sei se é assim que se pronuncia, mas é um livro que na verdade eu não gostei. Depois que eu comecei a lê-lo, quando eu estava no meio, eu disse, não acredito que eu comecei a ler isso. Mas tudo bem. É um livro que fala sobre a escravidão, mas ele fala sobre, na verdade, sobre o Haiti, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui.
como aconteceu a independência haitiana. Só que assim, eu achei que é uma história um pouco confusa, uma leitura um pouco cansativa, então, assim, mistura muita mitologia, muita magia negra no meio, ele fala de espíritos, é uma ficção bem viajada, assim, um negro, um escravo, que era meio chefe, tinha o poder de se tornar pássaro, qualquer animal que ele quisesse, e aí ele se escondia. Então dá umas viajadas assim na história, porque não que história ficção não seja interessante, eu gosto também, mas quando eu peguei esse livro para ler, eu achei, lendo aqui a orelha do livro, lendo sobre o autor, eu achei que seria um livro histórico. Então eu comecei a ler com isso na minha cabeça, né, com essa expectativa de que seria um livro histórico. Aí começou a ir muito pra ficção, começou a dar umas viajadas, então, pra falar bem a verdade, eu não gostei. Se você tiver interesse em saber como é esse livro, foi um livro que eu ganhei do governo, tem até a etiquetinha aqui, né? Eu sou professora de língua portuguesa e literatura, para quem não sabe, então de vez em quando a gente ganha esses kits de livros pro professor. E esse foi um dos livros que eu ganhei, mas que na verdade eu não gostei muito. Então, essa é a minha opinião, né? Você pode fazer a sua leitura e tirar suas próprias conclusões. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse mix, desse monte de livros, mas como eu falei, são leituras que eu acabei acumulando, então eu resolvi fazer tudo de uma vez para ficar menos cansativo e menos repetitivo para vocês. Então, por hoje é só, até mais, tchau!